Seja muito bem-vindo em mais uma sexta-feira aqui no Sapiens Cast. Hoje, gente, o programa tá delicinha mais uma vez. Estamos aqui com o Gerson Marques e vamos falar das 3 inteligências. Então, vem comigo, chama a vinheta, editor, aqui junto na Unimídia, aqui de Itajaí. Vem! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. Vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Então bora lá, gente. Seja muito bem-vindo, Gerson Marques. Alguém que tem um podcast aqui na casa também. Que legal, né? Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast. É uma honra te ter aqui. Então se apresenta aí pra galera, né? Bacana. Obrigado inicialmente aí pelo convite. Foi muito legal, né? A gente, como você falou, o podcast aqui é com a Unimídia, né? Então, a gente já estava aí namorando aí o teu podcast há um tempo. Falei, poxa, que bacana, né? Contexto bacana que o cliente trabalha, conversei com o pessoal. Legal. E conseguimos chegar hoje Conseguimos chegar aqui hoje, né? Mas legal, muito bacana. Bom, para me apresentar aí, pessoal, de vocês, eu sou um mentor hoje na área de treinamento comportamental. Eu trabalho já há mais de 10 anos com isso, mas há mais de 20 com treinamento. Lá no começo, trabalhava focado em produtividade. Né? Então, eu trabalhei muitos anos dentro do segmento de moda. Tu era da área de moda? De moda. Eu trabalhei em marcas como Fórum, Elos, Hugo Boss, TNG. Tudo em São Paulo. Minha carreira foi em São Paulo. Atuando como? Eu treinava vendedores, gerentes, supervisores de rede de varejos de loja. Focado em vendas. Venda, liderança, né? Gestão de equipe e tal. Isso foi até 2008, mais ou menos. Em paralelo a isso, de 2000 a 2008, eu tive uma carreira breve, assim, pequena, com a televisão. Então, sim. Galera, estamos lidando com alguém especialista em câmeras, especialista... hoje, pode ter certeza, o programa vai ser fantástico, tá? Então, tu teve esse rolê na TV, como é que é essa história? Isso foi assim, na verdade, eu saí no final dos anos 80 para São Paulo, de Curitiba para São Paulo. Vamos lá, então vamos começar esse trem aí. Tu é paranaense? Paranaense, curitibano. Curitibano, que lugar de Curitiba tu nasceu? Eu nasci ali no bairro das Mercês. Nas Mercês. A nata curitibana está aqui hoje. Não, a nata já um pouquinho, o leite está meio passado. Que legal. E foi para São Paulo. Daí eu recebi um convite na época para trabalhar como modelo em São Paulo. Gente, olha só, hoje nós temos aqui ator, modelo e tudo mais. Então tu recebeu o convite para modelo. Sim. Aí eu cheguei em São Paulo ali, acho que era 89, se não me falha a memória. Larguei a faculdade de Educação Física, que eu fazia na PUC, né? E começou uma carreira como modelo. Então, eu fiquei ali, vamos dizer, nos anos 90 até 93, 94, estive fora do Brasil, fui fazer o circuito Itália, Milão, Paris, aquela coisa. Agora que eu começo a entender por que o mundo da moda. Sim, exatamente. Aí o que aconteceu? Quando foi ali por volta de 92, 93, eu já tinha, de 89 a 92, eu já tinha feito 2, 3 temporadas fora do Brasil como modelo. Mas eu nunca gostei de, 3 meses com dinheiro, 3 meses lutando. 3 meses com dinheiro, eu nunca gostei disso, né? E aí era o que acontecia naquela época. Não tinha a mídia que tem hoje, não tinha nem de longe rede social, nada. Para um modelo entrar numa televisão era cheio de burocracia, restrições, o modelo não atua, um monte de coisa, né? E aí, naquele período, eu falei assim, eu preciso ter um ganho extra. Né? E eu resolvi entrar em trabalho de loja, vendedor de loja. E eu entrei dentro da loja da Fórum, na época era... Não tinha essas marcas gringas como tem hoje no Brasil. Eram Fórum, Zoom, Elos eram... Meu Deus, eram quase dominantes no país. Dominantes, também. A Fórum, para você ter uma ideia de posicionamento na época, ela era a primeira, a marca desse conceito. E a Zoom, que era até mais antiga, mas era a segunda no ranking, o posicionamento em termos de percentuais era como se ela fosse um quarto lugar. Da distância que existia. Em termos de conceito, em termos de empreendedorismo, em termos de várias
nuances de negócio na moda naquela época, né? E uma coisa que era muito marcante dentro das lojas, para um gerente de loja, que foi o meu caso, era ter que treinar a equipe. Nós tínhamos treinamento toda segunda-feira à noite. Tratar com pessoas é um desafio, né? É um desafio imenso. E gente jovem, eu jovem, molecada jovem, né? Mas eu sempre tive esse espírito de gestão, de gerenciamento, isso veio desde cedo, né? E aí, nessa carreira dentro da moda, eu mesmo atuando lá 2, 3 anos fora, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, vou trabalhar em loja, entrei na Fórum, e ali começou um outro leque. Eu continuava fazendo as coisas de modelo, mas eu começava a fazer treinamentos, vivenciar o meio corporativo, comecei a vivenciar a venda do negócio de moda, né? Como vender isso. Então, você tinha venda por franquia, você tinha venda por loja própria, você tinha venda por atacado. E eu comecei a vivenciar esses meios e fui trabalhando nisso. Então, fui criando cargos dentro da Fórum, depois passei para 2, 3 marcas diferentes e sempre atuando com a gestão comercial. Treinamento de equipes, branding, né? Até que no ano de 2000, ali 97, mais ou menos, a 2000, eu recebi uma proposta para ir para Sorocaba, de São Paulo para Sorocaba. Era um grupo chamado Comasc, que na época era o maior produtor de índigo do Brasil. Caraca! E eles tinham uma rede de 8 lojas de uma marca pequena, ainda desconhecida. Tinha loja em Londrina, em Sorocaba, ali cidades perto ali de Sorocaba e tal. E a marca estava caindo. E aí eles me chamaram para eu fazer um trabalho de replanejamento, reestruturação da marca para eles na região. Eu fui morar em Sorocaba, me deram carro, apartamento, toda aquela história de estrutura e tal. E eu fiquei lá quase 3 anos. E eu abri um negócio lá de treinamentos. Cara, e aí, então já começou esse trabalho. Já começou ali. Não foi o meu primeiro... Não foi o que deu certo de cara. Eu tive um problema muito grande, mas passou essa fase. E eu voltei para São Paulo ali por volta de 2001, comecinho de 2002. E naquele momento ali... Eu recebi, como eu tinha os amigos modelos da época, então eu tenho gente como, por exemplo, Carlos Casagrande, outros modelos, Juan Alba, que estavam todos eles entrando e iniciando em novelas. Caraca! E o Casagrande ele tinha recém sido contratado para fazer uma novela chamada Marisol no SBT. E ele me ligou, ele falou, Gerson, tem um personagem aqui pequeno e tal, não sei o que, eu queria te apresentar lá para os caras do SBT e tal. Eu falei, vamos, né? Sim, mas assim... Despretensiosamente. Despretensiosamente. E era um personagem que uma hora tinha fala, uma hora não tinha, mas trabalhava ali num contexto que tinha o Alexandre Frota, que tinha acabado de sair da Casa dos Artistas. A Bárbara Paz, né? Também tinha... Não que eu seja desse tempo, mas lembro. Você lembra um pouco. Você viu, né, alguma coisa na mídia, alguma coisa no YouTube depois. E, enfim, né? Com esse contexto ali, começou um trabalho dentro da televisão. Eu comecei a fazer... Eu fiz participações. Não fiz nada muito grande, porque eu não queria desbancar o Brad Pitt e o George Clooney, entendeu? Não queria que eles perdessem o emprego. Então, eu fui fazendo só coisa pequena. Mas, assim, participei de algumas novelas, Marisol, Cristal, Chiquititas no SBT, Caraca. Cidadão Brasileiro na Record, alguns filmes não conhecidos da mídia, no cinema, assim, cinema paralelo, peças de teatro e tal. Até que a última foi em 2016, que foi uma participação na Homens no Divã, que é uma peça de sucesso, São Paulo, está há mais de 15 anos em cartaz. E eu fiz a temporada final ali do ano de 2016, porque em 2017 ia mudar para Curitiba. E de lá para cá não atuei mais, não fiz mais nada. Mas foi a experiência da TV que se manteve junto com o trabalho de empreender. Então, deixa eu só entender. Qual é o caminho mais difícil? Modelo, empresário voltado aí às inteligências, ao trabalho com vendas, ao mundo corporativo, ou o ator? Qual dos 3 tu classifica aí como o mais desafiador aí da tua carreira? Vou dizer, se fosse na época, talvez eu dissesse que era o de ator. Não fosse na época, não, mas eu dizer, uns 8, 9 anos atrás, aí, antes de sair de São Paulo, eu te diria que era o trabalho de ator, com certeza, que é um trabalho dificílimo.
por N coisas, né? Tem muita gente no Brasil. Hoje, dentro das novelas, principalmente numa Rede Globo, não é um diretor que decide mais os papéis, é o autor. Então, o autor é difícil de você conhecer, você não encontra com ele na esquina, você não bate, você vai num evento, às vezes ele não fica 5 minutos. Então, você não se faz conhecido para o autor. Aqueles que são conhecidos do autor são sempre lembrados e trabalham. Estão sempre nas obras. O diretor coloca lá mais 10% do elenco. E sobra 5% de papéis que um produtor de elenco que tem 5 mil nomes no arquivo dele vai escolher. Então, é muito difícil, né? Se não tiver os canais. E eu tentei várias situações. Eu falei, mas chegou uma hora que eu falei assim, cara, chega de gastar o dedo batendo na porta, né? Vai dar certo, deu, não deu, tá tudo certo. Mas como eu tinha esse espírito já de treinamento, de vendas e tudo mais, naquela mesma época, eu estava estudando... eu sempre fiquei fazendo treinamentos, né? Sempre tinha... Em 2010, eu abri um escritório de assessoria de posicionamento de marcas para o mercado de pequenas e médias marcas de moda. Caraca. Tudo voltado à moda. Tudo voltado à moda até então. Então, isso foi 2009, 2010, por aí, né? Dentro disso, eu abri um braço dentro do escritório que era a produção de catálogos de moda. Então, tinha um estúdio de fotografia junto. Então, eu atendia a marca que ia posicionar, tinha tudo. Tinha gente que fazia site, tinha gente que fazia... Né, toda a estrutura que a marca precisava para o posicionamento dela, eu entregava. E tinha a minha mentoria ao empresário. E aí veio o lado de lidar com empresários, de lidar com a inteligência dentro do negócio. Né? E isso foi aflorando. E eu comecei a olhar, ver que mesmo o cara tendo uma empresa, tendo um negócio funcionando, ou tentando colocar... Ele tentava, na parte produtiva, ia até um pedaço. Aí pegava o cara com o emocional derrubado. Então, eu comecei a me aprofundar em inteligência emocional. E fui a fundo, estudei, li tudo que você pode imaginar aí nesse contexto. Falei, bom, agora eu tenho uma estrutura que eu ajudo o empresário tanto a ser produtivo quanto a ser emocionalmente equilibrado. Mas ainda assim eu via que tinha gente com duas situações. A pessoa tinha muito potencial e ainda não estava exercendo, ou ela não conseguia sair, sabe? Assim, ela não conseguia ver por outros caminhos e se desestabilizava novamente emocionalmente. Aí eu falei, não, aqui tem algum erro. E nessa mesma sequência, houve a minha eu chamo de primeira conversão espiritual, que foi em 2012, eu morava em São Paulo ainda, 2012 ou 14, que foi dentro da Bola de Neve, que era uma igreja lá. Mas eu chamo de uma conversão branca, porque eu fiquei com um pé lá e um aqui ainda, assim, né? Ainda aquela mundo e conversão. Essa virada de chave, o que precisou, ou como é que aconteceu para haver essa primeira virada de chave? Porque quando eu estava atendendo as pessoas, eu via que as pessoas precisavam do emocional, precisavam do produtivo. Tinham as duas coisas, assim mesmo faltava. Assim mesmo tinha vazio. E eu comecei a olhar que para mim também tinha isso. Porque eu começava a ter vazio dentro de mim, portanto, também não conseguia ajudar as pessoas naquele momento. Faltava no meu trabalho. Mas em si, para mim, para minha vida, começou a faltar respostas. E aí eu falei, não, vou mergulhar mais. Comecei a estudar a palavra por mim, né? Aquela coisa ainda sem um ritmo maior. Ia na igreja, ia na cela, mas não estava ainda naquela pegada cristã, assim. Até que em 2017 nasceu minha filha. E aí eu mudei para Balneário. Tu já estava em Curitiba nessa época? Não, eu estava em São Paulo até 2016. Fiz a última temporada lá que me convidaram para o teatro. Já trabalhando, atuando com tudo isso em paralelo. E aí, em 2017, eu falei assim, não quero ficar morando em São Paulo e criar minha filha aqui. Ah, então tu sai de São Paulo porque quer criar a tua filha em outro espaço. Aí, minha mãe mora aqui há muitos anos, minhas irmãs moram aqui. Eu falei, não, eu vou morar em Balneário. Fiquei um período lá em Curitiba, onde minha filha nasceu. Meu pai mora lá. E aí, eu falei assim, não, eu vou para Balneário. E caiu no mesmo período um amigo meu, que é um empresário que tem rede de lojas de outlet, de moda. E ele estava abrindo aqui na época no Porto Belo Outlet. Ele estava abrindo 3 lojas lá. Caraca! E lojas grandes, lojas de 500 metros, 300 metros, assim. Então, precisava de muita gente, tinha que entrevistar muita gente. Ele falou, Gerson, preciso de você lá
Você vai ter que fazer umas 200 entrevistas lá para mim, montar a equipe, montar tudo. Eu falei, bora lá. Aí mudei. Já aproveitou, veio pra cá, fechou. Também como uma oportunidade. Sim. Aí, chegando aqui, eu fiquei com eles trabalhando até a pandemia, né? E um pouquinho antes da pandemia, eu saí de lá, terminou o contrato, as coisas já estavam encaminhadas e tudo mais. E nesse período todo, então, de 2015, mais ou menos, até 2019, foi onde eu comecei a mergulhar a fundo na inteligência emocional, né? Então, eu tinha qualificação na parte de produtividade, estava tendo qualificação como profissional na área de inteligência emocional, mas aquele vazio que eu percebi lá atrás, ele ainda não estava resolvido. Não respondia. E eu conversando com a minha mulher, eu falei assim, olha, passando esse estágio da pandemia, nós vamos procurar uma igreja que trabalhe a verdade do evangelho, porque eu estou cansado dessas apostasias, dessas coisas que rolam aí hoje, né? A gente vende tudo menos Jesus, né? Entendeu? Não pode falar o vender, claro, né? Claro. Vender, né? Mas assim... E aí eu falei, não, a gente quer um lugar tranquilo. Ela falou, eu também quero. Até porque Jesus ultimamente virou mercadoria, né? Exatamente. É fácil a gente falar sobre... É fácil a gente vender ideias, mas... Pensar num projeto é muito mais complexo. Exatamente. E aí eu comecei, nessa busca, eu comecei a perceber o quanto as pessoas estavam... Olha que interessante, né? O quanto as pessoas estavam distantes, mesmo se dizendo, acreditando em Deus. Então, meu primeiro elo para poder trabalhar com inteligência espiritual, que é o que eu faço hoje, trabalho com a espiritual, com a emocional e com a produtiva, eu falei, opa... O espiritual é o que está faltando nas pessoas. É o que falta no empresário, é o que falta no João ali da esquina, na Maria da outra esquina, é o que falta. E aí começou... E olha que interessante, foi por um insight na época muito simples, né? Eu assisti um vídeo, não me lembro agora, um pastor, assim, não é muito conhecido, mas ele falava assim, ele falou, pô, as pessoas esquecem que nós temos uma constituição triuna. Se espírito, corpo... E mente, no caso a alma, não estiverem andando conectados, você nunca tem o caminho certo à tua frente. E claro, tinha um outro contexto mais amplo e tal, mas aquela frase me impactou. Eu falei, poxa, é isso mesmo, porque eu tenho pessoas que têm desempenho produtivo, foco, gestão do tempo, disciplina, o cara, né? Então, o cara tá vazio. Você trabalha o emocional dele, ele se encontra, ele vai, ele começa a equilibrar mais as emoções, mas ainda tem vazio. Eu me via... nessas situações, em alguns pontos, alguns momentos da minha vida. Eu falei, não, tá errado. Eu falei, a base, né? Aí na parte de inteligência emocional tem um trabalho que acho que é do... Agora, assim, posso estar falando errado, talvez não seja do Goleman, lá do Daniel Goleman, mas que tinha uma pirâmide, né? Que tinha o ser... o fazer e o ter. E ele mostrava a pirâmide ao contrário. Ele falou, a vida hoje está assim. Então, a pirâmide estava de cabeça para baixo. Então, o ter, o fazer e a base, que é o ser, lá em cima. Ele falou assim, por que as pessoas estão caindo? Olha o tamanho da base caindo, né? Pirâmide de cabeça para baixo. Eu falei, cara, é isso, né? As pessoas estão começando pelo caminho errado. E aí eu comecei a mergulhar na palavra. E como eu e minha mulher estamos buscando uma igreja, nós encontramos uma aqui em Balneário, que tem o pastor Ronaldo Borges como liderança. E é um cara que prega o evangelho verdade. Então eu falei, opa, comecei uma pregação, começou outra, comecei a mergulhar, comecei a ver um vídeo e tal. Comecei a buscar outros caras... nessa linha que falam a verdade do evangelho. Comecei a excluir um monte de besteira que, entre aspas, que eu estava deixando me... Estava me nutrindo. Estava me nutrindo de forma errada e comecei a focar. Só que chegou um momento, Deus falou assim, ó, tudo isso é legal, bacana, todos eles estão te influenciando para um bom caminho, mas agora é com você. Você vai saber, você vai estudar. Você vai. Ele falou assim, pega Gênesis. Né? Eu comentei com você aqui no começo, falei, pega Gênesis. Aí eu falei assim, pô, o que Gênesis? Aí eu comecei a olhar e falei assim, o que tem em Gênesis que fica me incomodando, né? Daí tá lá escrito assim, né? Gênesis 1, 26, 27, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu falei, cara, não é possível que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e não saibamos usar o poder que está dentro de nós. Né? Não no poder no sentido de esses poderes políticos, essas coisas que a gente tem por aí, né? Mas o poder de maldade, não? Mas o poder de ter um Deus habitando dentro de você.
de ter uma conexão com ele, né? De a base ser nós, espiritual. Né? Ele soprou a vida em nós. Então, o Espírito que sopra a vida, você ter vida, você andar, a coisa é com ele. E aí eu comecei a estudar. Eu falei, pô, o Gênesis significa origem. Então, eu falei, Gênesis eu tenho que debulhar. É um trabalho que eu É daí que eu vou partir o meu trabalho. Exatamente. E aí, numa pregação do Ronaldo, né, ele trouxe um pastor acho que é de Goiânia, se não me engano, que é o Luiz Fontes, que é um cara muito, muito sério também em relação ao evangelho. E o Luiz, numa pregação aqui, foi um encontro de pastores. Ele me permitiu participar, né, mesmo sem ser pastor. Mas o Luiz falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, semelhança, né? Ali, façamos o homem à imagem de semelhança. Semelhança significa intimidade e comunhão. Aí ele usou um exemplo muito interessante. Eu uso muito para os meus alunos para facilitar, né? Ele falou assim, você tem um grupo de amigos. Você vive há 10 anos com ele. O que vai começar a acontecer com você? Você vai no churrasco, você vai na casa, você viaja, você joga bola, você faz qualquer coisa, mas está sempre junto. É inerente que você vai começar a ser semelhante a esse grupo. Vai absorvendo costumes, palavras, expressões. Exatamente. Aí ele falou assim, quando você começa a ser semelhante, o que vai acontecer? Você vai expressar aquilo que está em você. Então, é isso que Deus quer que a gente tenha com Ele. Intimidade e comunhão a esse nível de conhecê-lo tão bem que seja natural expressá-lo. E aí eu fui fazendo certas conexões de estudo. Então, por exemplo, qual é a forma de expressá-lo, né? A primeira ordem clara de Deus na Bíblia é haja luz. A partir do momento que Deus diz haja luz, começa-se toda uma organização em cima do caos, em cima das trevas. Então, eu tenho até um vídeo no meu perfil que eu falo assim, que é para empreendedores. Eu falo assim, se tem uma coisa na Bíblia que Deus deixa claro logo de cara é que ele não quer nada com o caos, nada com as trevas, nada com a escuridão. Então, a partir do momento que ele diz haja luz, e em algumas etimologias, aí acho que no hebraico, no grego, a palavra luz significa o próprio Deus, né? A presença de Deus. Então, ele fala assim, pô, haja luz, ele está dizendo, haja minha presença. Onde? O tempo inteiro. Onde? Sobre as trevas. Onde? Sobre a dificuldade. Onde? Sobre o caos. Qual o caos? Emocional, psíquico, produtivo, de família, de dinheiro, o caos. Né? Platão, muitos anos depois, disse assim, toda forma de desalinhamento é um caos e precisa de uma intervenção. Deus começou intervindo sobre o caos. Então, se eu não me conheço o suficiente que eu permito que o caos me domine, eu estou longe da luz. E hoje a gente tem 87% das pessoas perdidas em relação a quem são e o que querem fazer na vida. Exato. Identidade e capacidade. Aí você tem 1 a cada 4 pessoas no mundo com transtornos depressivos. Isso está caminhando para os próximos 3 a 5 anos. Isso é um comentário do Augusto Cury, falando que vamos chegar a 1 a cada 2. Então, você imagina eu e você sentado... Um de nós dois tem depressão? Vai ter. Eu já tive, né? Então, o que acontece nesse patamar? Além disso, 400 milhões de pessoas com ansiedade e doenças derivadas. Só que esse número da depressão são números de pessoas que vão a hospitais, clínicas, instituições que cuidam do tema, então tem registro. Só que eu entrevisto 10 pessoas, 7 se dizem ansiosas. Então, a coisa está muito, muito maior do que nós estamos vendo. A crise é generalizada. E aí a gente cai numa influência que é do próprio empreendedorismo digital. Porque a velocidade do empreendedorismo digital, principalmente com a IA, ela está fazendo com que as pessoas tenham que morrer de medo de si mesmas para não dar conta do que vem pela frente, tenham que criar uma versão de si mesmas todo dia, toda nova, e não é todo mundo que está preparado para isso. Por quê? Porque estamos doentes dessa forma. Então, a tendência a piorar, como Augusto Cury falou, é muito grande. Mas aí você vê que quando você tem o emocional afetado desse jeito, o produtivo vai ser afetado. Por isso que pessoas vão perder emprego, vão perder um monte de coisa. Mas por quê? Porque a base espiritual não está sólida dentro. Então, hoje tu vai colocar que quando nós olhamos para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento de tudo aquilo que nós somos, hoje, dentre as 3 inteligências que tu nos apresenta, produtiva, emocional e espiritual, a espiritual é superior a elas. É totalmente superior. Totalmente então, pega como aí, base. Momento Pablo Marçal, né? Sim. Pega o código aí. Sim. E então,
isso, tu vai me dizer que no meio social que nós temos, seja nos meios digitais, na vida real, a base do ser humano é a espiritualidade. Total, por uma razão. A Bíblia é um contexto, né? A Bíblia eu quero que as pessoas entendam como um livro de regras para a vida plena que Deus deixou, e não a Bíblia da religião. Uhum. Até mesmo porque a Bíblia não é de religião nenhuma, as religiões que, na verdade, a utilizam dentro das suas características de doutrina. Mas a Bíblia é milenar. E a característica principal da Bíblia é nos ensinar princípios. Uhum. Princípios que são milenares. E todo princípio que atinge patamar de ficar tanto tempo assim como um princípio milenar, ele só atinge esse nível, senão ele morre, some, as pessoas esquecem, porque ele é uma lei espiritual. Uhum. Então, o princípio que é uma lei espiritual, você tem vários. Você tem honra, a gratidão, perdão, a paz, né? E por aí posso ficar falando vários aqui. Mas o princípio que é quebrado, quebra você. Uhum. Então, se eu não tenho uma intimidade com a palavra, com a Bíblia, eu não consigo entender como levar minha vida com os princípios que são relacionados à semeadura na minha vida. Eu travo o caminho. As pessoas que nos bater... Eu te digo que várias pessoas que eu atendo... mas eu não consigo isso, eu não dou conta daquilo, eu já tentei, eu já fiz, né? A pessoa está num emaranhado. Eu falo assim, vamos parar com tudo isso. Vamos olhar para o espiritual. Vamos ver o que está afastado, vamos ver o que você acredita, vamos ver quem é você, quem é a tua essência. E aí a gente cai numa coisa que é relacionar, que é o caminho para o encaixe espiritual, mas é da parte mais emocional e produtiva. As pessoas não têm valores claros na vida. Uhum. Você não tem valores? Claro que você tem, eu tenho. Mas quais são os valores que comandam a tua vida? As tuas escolhas. Uhum. Exatamente. Por quê? Se você jogar hoje no Google, valores humanos, vai estar lá. Regras de conduta individual para se fazer escolhas, ou regra de condutas individual, né? Mas vai aparecer 60 ou 70 valores. E muitas publicações que existem se confundem valores com princípios. Uhum. Né? Então, princípios são essas regras de convivência em sociedade. São leis espirituais de convívio em sociedade. Leis que, quando você quebra, você tem problema na sociedade. Os valores são as suas leis individuais. Quando você quebra as suas escolhas. Então, a maioria das pessoas que está sofrendo com depressão, com ansiedade, você pega e quando você começa a trabalhar com elas emocionalmente, você vê que as escolhas que elas têm feito, que as levaram a esse estado, elas estavam brigando com os valores que as pessoas tinham. Ou elas nem têm esses valores claros. E aí é pior. Porque quando a pessoa não define esses valores de comando para a sua vida, ela passa a ser influenciada pelos valores dos outros. Uhum. E nós vemos hoje uma sociedade que está o tempo inteiro querendo agradar o outro. É a sociedade do selfie, né? Eu preciso ter uma imagem aqui, porque senão eu não sou incluso, senão eu não faço parte. E nisso você vai perdendo o quê? A tua essência. Aí você pega as pesquisas, 87% perdida de quem são, essência, identidade, e do que querem fazer. Porque se você não sabe quem é, você vai dizer que você quer fazer o que na vida. Então, você se perde de propósito. E aí, o que acontece? Eu preciso, para ajustar isso, eu preciso ir para a base. Uhum. Me conectar com Deus de tal forma... E aí, as pessoas, quando se conectam, elas começam a entender o que é começar primeiramente tudo pelo reino de Deus. Né? É entregar a tua vida de tal forma a um nível de fé que tudo que você faz começa a fluir. Né? Não porque é mágica, mas porque você está conectado na fonte de tudo. Uhum. Com essa mentalidade sendo desenvolvida, eu começo a ter novos comportamentos. E a Bíblia já explica. Quer ter uma nova criatura, mate a velha criatura. Uhum. Então, você veja, se você quiser, tudo que você tem de respostas para dificuldades emocionais ou dificuldades produtivas na nossa vida, está na Bíblia. E como que tu aplica isso empresarialmente? Como é que... eu sou um empresário, talvez muita gente nos acompanha, está nos assistindo nesse momento, e talvez diz assim, Gerson, bonito pra caramba esse discurso, Sim. legal pra caramba isso, mas como é que eu aplico isso na realidade da minha empresa? Por quê? Hoje nós temos problemas legais em relação a isso também, né? Talvez vai dizer assim, não, a sociedade é laica. Como é que eu vou trazer esses princípios de espiritualidade para dentro do meu trabalho? Porque
o que a gente vê hoje também tem um movimento muito forte de espiritualidade. Eu hoje atendo no Instituto Sapiens uma galera voltada também ao aspecto de espiritualidade, de compreender os seus valores, os seus princípios, a aplicação disso na vida, de entender como é que a Sagrada Escritura pode nos instruir, mas como é que eu levo isso para dentro da minha empresa? Ou isso é simplesmente um aspecto teórico do trabalho? Como é que é? Não, ele, na verdade, ele tem que ter toda a parte teórica, porque, como Paulo fala na Bíblia, você tem que ver uma transformação, uma renovação da mente, você tem que mudar o seu entendimento. O entendimento, trazendo para o campo prático, não para o espiritual somente, mas eles se conectam, mudança de entendimento é mudança do mindset. Da forma que eu vejo, da forma que eu penso. Qual é o problema das pessoas? Eu quero mudar tudo isso na minha empresa, mas eu não quero mudar o meu jeito de ser, de fazer e tal. Então, você fica preso ao velho. O que você tem que entender? Se você está infeliz, se você está com alguma necessidade na tua empresa, ou se você está precisando, ou você quer simplesmente mudar o caminho da tua empresa para isso, você precisa ter esse porquê muito claro. Não? Qual é o motivo para isso? Pô, eu quero me conectar em Deus para quê? Para eu ter uma empresa melhor? Não, você tem que querer se conectar em Deus, porque Ele é a fonte, você tem que querer estar salvo. Não vou ficar aqui pregando aqui agora, mas você tem que querer estar em Deus porque Ele é a base da tua vida. Uma coisa é você querer estar com Deus, a outra é você entender a sabedoria bíblica. Então, aí entra a parte prática. Eu estou com Deus, ok, eu tenho isso dentro de mim, da minha mentalidade, do meu comportamento, da minha atitude. Agora eu vou entender a sabedoria. A sabedoria, se você pegar só o livro de Provérbios, ele te ensina qualquer coisa para a empresa. Mas tem que haver o estudo e a interpretação. As pessoas querem ler 2, 3 coisinhas e já sair. Não. Eu pego o empresário e falo para ele assim, vamos trabalhar o teu espiritual primeiro, vamos trabalhar teus valores, vamos ver quais desses princípios aqui, eu tenho uma relação de uns 15 princípios que são os que mais aparecem dentro da Bíblia. Falei assim, no que isso afeta em termos operacionais para você? Né? Princípio da honra. Você tem problemas com a justiça? Você tem problemas de contrato? Você tem problemas com um funcionário que você sacaneou, que você... Né? Tenho, o que devo fazer? Primeira coisa, você tem que se perdoar. Entregar pra justiça. Não, depende, né? Aí seria o correto, né? Se for a esse nível, né? Mas a gente não... Tem esse cara que está nesse nível, dificilmente ele vai estar buscando esse tipo de salvação de forma intencional, com clareza que ele quer isso ou não. Está lá flutuando com o inimigo ainda está fazendo a cabeça dele. Mas na prática, o que a gente tem que fazer? Vem um trabalho do coaching que ajuda. Né? Então, assim, quais áreas da vida da pessoa ela sente essa necessidade de mudança? Então, eu tenho que começar pelo empresário. Porque a empresa é uma extensão dele. Né? Ele é uma extensão de Deus. Então, você tem que conectar com essa extensão. Você vê se ele está mudando realmente a mentalidade, o comportamento e a atitude para uma pessoa que passa a ter mais equilíbrio, respeita mais valores, se ele define... Eu te digo assim, na minha mentoria, que é individual, né, eu já atendi mais de 1.500 pessoas individuais. A maioria empresários, empreendedores, profissionais liberais, gestores, líderes. E eu te digo o seguinte... Quando a pessoa cai na sessão de valores, que é a segunda sessão, né, o meu processo inicial são 8 sessões, a base, né? Na segunda sessão, eu defino com ela 3 valores de comando. Eu chamo de centro de comando espírito emocional. Por quê? Como eu falei, se você pegar no Google, vai aparecer 70 valores. Agora, imagina tua mente e teu coração, que é onde os valores atuam, com 70 chefes. É o que está acontecendo com as pessoas. Toda hora um valor interessante, você vai para lá. Toda hora alguém falando, você vai para lá. Porque tem muita coisa bonita. Né? Claro. Né? E hoje, tudo é feito para os olhos. Né? E espiritualmente, a gente sabe que a ação do inimigo, ele faz tudo isso acontecer. Mas não vamos entrar aqui no mérito só religioso da história. Né? Vamos ficar aqui... Poxa, se eu tenho 3 valores, por exemplo, hoje, entre todos os que existem, eu guio a minha vida por 3 valores. Tranquilidade, segurança e sucesso. Tem muitos outros. Conexão, integridade, comunidade, comunhão, por aí afora. Mas a questão é, esses 3, analisando, no caso da minha mentoria, a gente analisa 30, que são os mais comuns entre as pessoas, eu disse não para 27. Quer dizer que eles não mexem comigo em algum momento da vida? Sim, mas eles são subvalores. Eles não passam a comandar mais.
Não são Os 3 que eu norteadores. decidi, eu olhei, eu fiz uma análise, que é o que eu faço com o empresário, faço com as pessoas comuns também. Falo assim, vamos achar os 3 que mandam, os generais, o chefe da tropa, o centro emocional teu. Então, hoje, qualquer coisa que eu quero fazer na área pessoal, produtiva, financeira, relacionamento, casamento, espiritualidade, eu falo assim, o que os meus valores de tranquilidade, de sucesso e de segurança dizem para eu fazer nessa situação? Então, Porra, que legal. veja que a nossa cabeça está o tempo inteiro na turbulência, né? Como Jesus falou, terá tribulações, né? Mas a gente está sempre com a mente turbulenta. Então eu brinco com os meus alunos e falo assim para eles, instale o opa na sua vida. Opa, peguei o pensamento, percebi o pensamento, que é a grande sacada de uma inteligência emocional. Você conseguir parar, diminuir a correria para perceber o pensamento. Qual o problema? Você percebe um pensamento, você tem 3 segundos para ele se misturar com uma emoção. 3 a 5 segundos. Então é muito rápido. Se você está com 1000 coisas te incomodando e fazendo na cabeça, você não dá atenção para esse pensamento. Quando você vê, você já agiu. Então, eu começo a trabalhar o empresário, falei assim, vamos pegar os pensamentos que estão te incomodando. Opa, crise do setor tal. Botando luz no caos. Exatamente isso. Pô, se eu estou com um problema no financeiro, legal da empresa, né? Uma grande parte... Raramente isso acontece. Raramente. Mas assim, estou com um problema no financeiro. Eu não estou conseguindo manter um gerente operacional financeiro bom, eu não estou, sei lá, aí eu pego aquela situação e falo, ok, então vamos definir, já definidos os valores, já fizemos esse trabalho anteriormente, dentro dos 3 valores, o que eles dizem para você fazer nessa situação? Então veja que quando eu defino esses valores, eu saio da turbulência mental e começo a encontrar o caminho sob o caos. Qual é o caminho? Os valores. Os valores remetem a você a sair da correria, ter a luz. E no primeiro momento que você está operando em cima daquela situação, está analisando aquela situação, você está fazendo isso com um estágio pleno dentro de você. Não é pleno 100%, é um estágio possível de plenitude para aquele momento. Com essa analogia, o que os meus valores me dizem para fazer, só depois disso eu faço a escolha. Então, a escolha que você vai fazer, ela tem autodomínio. E Jesus falava, a pessoa que não tem autodomínio é igual uma cidade de portas abertas fadada ao fracasso. Por quê? Todo mundo entra aqui e faz a festa. Faz o que quiser. Então, quando você diz, opa, aqui não. Esse opa pode ser um pensamento, uma ansiedade, um nervosismo, uma briga, uma discussão, um problema sério na empresa ou com a esposa, algo que você tem para falar para ela e não consegue, você queria se acertar com alguém, um perdão. Tudo isso é a turbulência. Passa por isso aí. Opa, tem um problema que eu tenho que resolver com o cliente faz anos, brigamos, mas aquilo não consigo perdoar ou não, eu tenho que resolver isso. O que os meus 3 valores dizem para eu fazer com o cliente? Cara, que legal, tá? Que Entendeu? legal. Então, veja que esse caminho, Clênio, você opera para qualquer área. Porque aí eu faço com a pessoa, na mentoria, só para te finalizar esse raciocínio, na primeira sessão eu trabalhei 12, 13 áreas da vida, para ele entender qual é o momento dele atual. Coaching, roda da vida. Então, ele sabe qual é o momento atual naquelas áreas dele hoje. Luz. Na segunda, ele define os valores. Eu falo, agora que você definiu os valores, você vai ter clareza, que é o poder que tem que desenvolver em você. Você vai para dentro de cada área da tua vida e vai dizer o que os seus valores representam lá dentro. Quando conecta isso, eu passo a ter um centro de comando. Qualquer coisa que me vem na cabeça, eu falo, opa, deixa eu ir para a área tal, ver o que os meus valores me dizem nela. Você ganha foco, você ganha direção, você ganha constância de pensamento, equilíbrio emocional e a coisa vai mudando completamente de figura. Caraca, Gerson, nosso assunto teria horas ou dias pra gente conversar sobre isso, tá muito legal. Mas nós temos um quadro também aqui no nosso programa e queria puxar exatamente esse quadro agora, chamado Deserto Florido. Se você nos conhece, já está aí conosco caminhando, ou se você chegou agora aqui no nosso canal, o Deserto Florido é um momento de deserto, de sofrimento e que houve florescimento. Por que nós utilizamos o Deserto Florido como um quadro do nosso canal? Porque o símbolo do Instituto Sapiens é a rosa do deserto, que diferente do cacto, não sobrevive, mas tem o poder de viver e transformar o ambiente. Com um grãozinho de areia, com um grãozinho de esperança, com a luz que ilumina, nós podemos, de fato, cessar o caos e as trevas. Então, com vocês, Deserto Florido, chama a vinheta, editor! Vamos conversar, conhecimento pra compartilhar.
Experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. E no deserto florido, então, gostaria de perguntar, cara, eu tô fascinado em te conhecer, em poder bater um papo contigo, mas eu queria saber se, diante de tanta inteligência produtiva, emocional e espiritual, houve algum momento de deserto na vida do Gerson Ixi. e de florescimento? Ixi. Não, mas houve dois marcantes, né? Um foi ali na saída de Sorocaba, quando eu contei aqui para você, que eu tinha aberto a minha empresa de treinamento. Tive um problema de sociedade grande, me roubaram dinheiro, caí no zero, fiquei devendo até o pescoço, para não falar a verdade. Isso me custou aí 2, 3 anos, ali 2000 a 2003, mesmo com as outras coisas acontecendo, me custou o lado depressivo que eu falei para você agora. Entrei em depressão. Graças a Deus não deixei de trabalhar, de fazer as coisas, mas andava 10% do meu potencial. E a dificuldade foi de reconhecer que eu tinha errado em muita coisa por arrogância. Não uma arrogância no sentido de maltratar pessoas, uma arrogância de achar que eu sabia, que eu dominava, que eu fazia, e fui derrubado por não cuidar desses itens que eu achava que eu já era o bambambam, entendeu? E isso é um detalhe muito grande e importante para um empreendedor, né? Ele tem que estar cuidando disso, porque vai começando a ter sucesso, começando a fazer as coisas, né? Principalmente se você vai terceirizar ou vai delegar coisas, você tem que prestar atenção. Então, isso me custou aí 3 anos de análise, né? Na época não tinha a minha espiritualidade do jeito que eu tenho hoje, então fui mais... Hoje talvez encararia isso diferente. Hoje a primeira coisa, eu dobraria o joelho e falava... Na verdade, até a segunda tem a ver com isso. Em 2017, quando eu mudei, vim para cá, 2019... até a pandemia eu fiquei com aquela assessoria lá com a empresa de Porto Belo, né? Mas na pandemia e ali 2019 até 2020, 2021, começou a assumir todas as assessorias, né? Então eu tive que me replanejar e investir na mentoria. Então parou tudo, eu comecei, por um lado tinha a mentoria acontecendo, mas eu estava num momento grande, porque eram mais de 22, 23 anos com assessoria. Eu falei, cara, estou me perdendo. Começou a entrar umas coisas na minha cabeça. Acho que aquele medo da pandemia que estava no nosso contexto geral foi me dando. Eu me peguei extremo, mas um nível de ansiedade assim absurdo. Cheguei a ter quase uma crise de pânico. Caraca! E aí, quando eu tive cheguei a ter um dia, uma crise assim mais forte, eu falei, não, para com isso, eu tô com uma filha de 1 ano e pouco, minha esposa aqui, eu falei, não, para com isso. Comecei a mergulhar mais na Bíblia, começamos a buscar a igreja, e aí houve essa saída do deserto, né? Então, eu acho que lá na primeira foi um deserto focado por uma distância emocional e espiritual, né, olhando hoje, e na segunda foi Deus falando, venha entender como é que é aqui comigo, venha direitinho, vamos seguir para esse caminho que eu estou hoje aqui agora. E o florescimento foi o desenvolvimento da espiritualidade? Foi, exatamente. Foi porque aí logo em seguida a gente conheceu a igreja 2020... Ali é CBC? É CBC, CBC. 2021 a gente começou, não chegou aí e tal, era do lado da escola da minha filha e tal. De repente, um dia, minha esposa entrou, assistiu, foi 2, 3 domingos, eu não fui inicialmente, depois ela falou, pô, muito legal, cara, legal. Começamos aí muito com calma, muito com o pé atrás, assim, porque a gente estava um pouco cansado com a igreja meio... E aí começou a ir para outro nível, assim. E aí tudo que eu fui recebendo das pregações, eu aplicava no meu trabalho na semana. Que isso até é um detalhe importante para a gente marcar aqui para o pessoal que está assistindo, né? Você vai só na missa no fim de semana, vai só no culto do fim de semana, cara, entra num outro nível. Entra num nível. Isso aí dura até meio-dia da segunda-feira na tua cabeça. Entra no nível de estudar, de mergulhar. Olha para a Bíblia, não olha para a Bíblia como uma obrigação religiosa, assim como um livro que você quer estudar, quer aprender, quer saber o que está ali. E se você mergulhar no estudo da mente de Cristo, você se torna outra pessoa. Buscar semelhança. Buscar semelhança. Cara, que legal. Esse foi o Deserto Florido e a gente vai caminhando para o último bloco aí do nosso bate-papo, tá? E eu quero começar o último bloco com uma pergunta polêmica. Jesus era coach?
Se Jesus era coach? Não, Jesus não era coach, mas ele tem em diversas passagens dele o uso de ferramentas parecidas, né? Porque o que um coach faz, né? Isso é um detalhe muito importante. Isso é bem provocativo isso. Porque a gente tem uma popularização errada da palavra coaching, né? Inclusive tem gente que mete o pau no coaching, que é o processo, e não sabe nem falar. A maioria de quem critica não é. Até tem um vídeo no meu canal, no meu perfil do Instagram, depois você vê lá. E sigam ali, tá embaixo na descrição do nosso vídeo, tem todos os arrobas possíveis e imagináveis. Mas eu digo assim, o coaching, processo, ele era um processo que agora ele é popular, mas ele era um processo há 20 anos atrás que era somente das empresas, ela era do ambiente corporativo. Então o que acontece? O coach tem o objetivo de entender o teu momento atual, ponto A, que é chamado no coaching, e saber qual é o ponto B que você quer, que é onde você quer chegar. Ou você quer chegar como um todo, como pessoa, ou isso pode ser trabalhado, onde você quer chegar profissionalmente, onde você quer chegar na tua saúde, alguma área da tua vida. Mas o coaching é o coach aí, né, o profissional de coach, né, o técnico, né, o treinador né, ele vai olhar para você e falar assim, ó, agora que sabemos que o teu momento atual é esse e que você quer chegar aqui, vamos entender quais são as ferramentas, quais são as habilidades, quais são as suas necessidades, quais as crenças para daí fazer acontecer. E Jesus trabalhava isso subliminarmente, né? Claro que a gente está falando de uma análise dizendo assim, Jesus fazia isso porque hoje a gente sabe que é coach, mas se você não soubesse que é coach, você nem ia falar isso. Mas Jesus, ele usava a ferramenta de principalmente do questionamento. Né? Parábolas são questionamentos, são modos de pensar. Jesus, às vezes, a pessoa intimava ele a responder, ele respondia com uma pergunta. Eu gosto de dizer Jesus como filósofo, ele é grande. É incrível. Mas a mente dele é a mente que um bom coach de verdade sabe usar. Né? Não fazendo uma comparação de Jesus com um coach, com qualquer coach, mas o coach tem que entender a tua necessidade, fazer uma pergunta que te leve aonde você não está vendo, que é a luz. Então, aí é o único elemento comparativo. É diferente do que se fala hoje aí pela internet afora. Os pastores viraram tudo coachingzinho da prosperidade. Isso é um outro negócio, é uma coisa chamada apostasia, que é um dos sinais do final dos tempos, que fala na Bíblia, onde a verdade do evangelho ia estar se invertendo, as pessoas iam estar usando o que você falou, Jesus de diversas formas, o evangelho de diversas formas, e não com a verdade que está lá, né? Não com o supremo propósito de Deus, né? E por que isso acontece? Porque no evangelho, a verdade diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso aqui já bota para correr milhares de pessoas, né? Vou negar a mim mesmo? Como assim? Vou negar minhas vontades, meus desejos e tal? É exatamente isso. Não quer dizer que Deus não vai realizar coisas na sua vida. Mas é para tirar tua arrogância, teu ego, tua vaidade. Isso te derruba, né? Tudo que te derruba. Então você veja que até nessa frase que Jesus deixou, e me siga. Por que ele diz nega? Ele pode dizer, você só tem que se negar. Pronto, porque eu já morri na cruz, você só tem que se negar. Não, ele fala, negue-se e me siga. Por quê? Para você se manter em intimidade. Para você continuar sendo luz, continuar se expressando. Lá do que estava... Olha como é conectado. Em Gênesis 1:26, no começo da Bíblia, fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus morre e fala assim... Viva, negue-se, tome sua cruz e me siga. Para quê? Para que você continue sendo intimidade e comunhão e assim me expresse. Expressar o quê? A luz. Caraca. Eu e você temos que ser luz para onde a gente vai, né? Ei, que legal. A gente vai ter muitos outros papos. Eu acho que esse foi uma porta de abertura aqui do Sapiens Cast. Deus Cara, quiser. foi fantástico. Mas antes de acabar o nosso programa, eu quero falar com você que está em casa, porque nós temos o nosso momento Citolab, o momento mais gostosinho aqui do nosso podcast. E nesse momento Citolab, nós vamos trazer aqui na nossa caixinha de perguntas da Citolab, eu queria que tu tirasse uma pergunta aqui e contasse pra gente o que pode responder dessa pergunta. Qualquer uma, isso aí. O Citolab é o laboratório, a clínica. Se você é de Navegantes, você vai conhecer o Citolab. Então, diga aí pra gente qual a pergunta, se vai entender minha letra também, né? E o que vem aí? O que é saúde? Muito bem. Falamos de 3 inteligências. O que tu entende como saúde, Gerson? Eu costumo chamar meus seguidores no Instagram de mente livre. Falou, mente livre, bom dia, mente livre e tal, né? Por quê? Por que tem? Porque os
sentido de mente livre, para mim, é o composto entre mente e coração andando juntos. Uhum. A saúde da gente depende de a mente e o coração andarem no mesmo caminho. Se a mente quer uma coisa e o coração quer outra, você vai viver em ansiedade, depressão, frustração, ilusão, medo, tudo que é do lado errado. Por quê? Quando eu conecto, como a gente está falando aqui, no caso do meu trabalho ali, as 3 inteligências, mas eu conecto a mente, a inteligência mental, a inteligência da alma, com a inteligência do espírito, com relação ao coração, eu conecto as 2 bases iniciais. E a terceira da pirâmide, que é lá em cima, é o produtivo. Uhum. Então, o produzir fica mais fácil, o fazer fica mais fácil. Eu alcanço o nível de fé emocional, espiritual, de saúde, de tudo que eu preciso por causa da base. Da base. A gente fala, às vezes os caras dizem por aí, as pessoas dizem por aí, isso é papo de crente, né? Mas a gente sabe que onde a medicina termina as hipóteses dela, Deus fala assim, agora deixa comigo. Deixa eu colocar a luz aí. Deixa eu colocar a luz aqui. Então, eu acho que a mente estando livre, entendendo dessa forma, a hora que qualquer coisa que emocionalmente, em forma de saúde, de qualquer coisa que esteja acontecendo com você em termos de saúde, você dobrar o joelho e buscar primeiro essa orientação, você já resolve mais de 50% do problema. Caraca, então, saúde, para mim, é você viver com a mente livre do que impede você de ser quem você quer ser. E para isso eu preciso ir para o emocional, porque nós somos seres espirituais. Uhum. Se eu não estou conectado com ele, o resto não funciona. Que legal. Você mente livre, então, por favor, vá se cuidar, vai no Citolab, fazer os seus exames, cuidar da sua saúde emocional. No Citolab você vai encontrar psicólogos, psiquiatras, médicos e tantas coisas que você precisa para cuidar da sua saúde de maneira integral. Acompanhe o Citolab também nas redes sociais, @CitolabSC, cuidando de toda a sua saúde. Gerson, agora eu queria que tu pensasse aí numa mensagem final para o nosso programa, enquanto eu falo com os delicinhas que estão em casa. Ei, você que nos acompanhou hoje, olha, que bate-papo maravilhoso. Tive aqui o Gerson Marques. Falamos sobre as 3 inteligências: produtiva, emocional e espiritual. Falamos de tantas coisas legais, gente, mas a mensagem final que eu quero deixar de hoje, que nós conversamos nesse bate-papo: coloque luz no seu caos, nas suas trevas, para que as coisas comecem a andar. E hoje tivemos aqui no programa Gerson Marques. Deixa um recado final aí para nossa galera, pro pessoal que nos acompanhou no episódio de hoje. Tudo bem. Eu acho que o mais importante que nós estamos vivendo no dia de hoje, quando eu falei aqui durante o programa que 87% das pessoas estão perdidas em relação a quem são e ao que querem fazer, nós estamos falando do eu sou e do eu faço, né? Identidade e capacidade. Se você quer evoluir na tua vida, você tem que conectar essas 2 coisas. Então, você precisa buscar ajuda, que seja numa igreja, num coach, num terapeuta, num psicólogo, para você encontrar o teu eu sou, a tua essência. Quando você encontrar isso, o emocional e o produtivo vão começar a se conectar naturalmente dentro de você. A minha dica é: pega a Bíblia, resolva intencionalmente estudar a Bíblia. Não é ler somente. Ler já vai ajudar, mas estudar. Determinar diariamente uma rotina de estudo. A palavra, como o próprio nome diz, ela é viva. E a palavra viva, ela te transforma. Então, esse é o recado. Muito bem, Gerson. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe muito a tua vida, os teus trabalhos, o teu podcast aqui na Unimídia. E a você que ficou em casa, nosso muito obrigado. Semana que vem te espero aqui no Sapiens Cast, tá? E não se esqueça, coloca luz nesse caos da tua vida. Larga de ser preguiçoso, tá? Então, beijo no coração, até semana que vem. Tchau, tchau, valeu! Valeu! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar.
Valores que vêm do coração, histórias de todos os irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.